Olá, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Está no ar o seu programa Problemas e Soluções. E hoje, terça-feira, estamos realizando mais um dia da entrada poderosa do Senhor Jesus. Onde Ele entra, o milagre acontece. E você? Qual milagre você necessita na sua vida? Pastor Adriano, hoje, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, estamos realizando o dia da entrada do Senhor Jesus. Quando ele entrou na casa de Pedro, ele curou sua sogra. Quando ele entrou na casa de Jairo, ele ressuscitou sua filha. Onde ele entra, o milagre acontece. Pois é, bispo, nós vemos que a Bíblia está repleta de exemplos que o Senhor Jesus entrou e o milagre aconteceu. Mas também nos dias atuais nós temos visto isso acontecer. Onde ele entra, na vida daquele que ele entra, o sobrenatural acontece. Você que está passando por um problema de saúde, atenção, você que sofre com uma doença crônica, você que foi diagnosticado com uma doença degenerativa, você que ouviu dos médicos, não há mais nada a ser feito por você, já bateu o desespero. Entre em contato com a nossa central de atendimentos agora, através do 3216-6162 ou pelo WhatsApp 11 3573 3500. Você está precisando desabafar, conversar com alguém, mas também receber uma orientação, um atendimento individual. Você vai saber o que você precisa fazer para tomar posse daquilo que Deus já conquistou através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Foi isso que aconteceu com a Jaqueline. Quando Jesus entrou na vida dela, a depressão saiu pela janela. Vamos acompanhar. Seu nome? Jaqueline. E a sua vitória, Jaqueline? Foi a cura da depressão, bispo. Pode falar. Desde a minha infância, eu sofria já, com as brigas dentro de casa, Minha família tinha discussão, briga. E então eu lembro que eu ia de ônibus para a escola com a minha irmã e já tinha um pensamento na minha cabeça: se joga embaixo do ônibus, porque não vale a pena viver essa vida aí. Uhum. E assim foi passando o tempo, fui crescendo e dentro de casa eu ouvia que para mim não tinha mais jeito, que nunca ninguém ia me querer, porque eu era uma menina muito levada, enfim, eu comecei a ouvir muitas palavras negativas. Com isso eu saí de casa muito cedo, mas aquelas palavras foram comigo, me marcou muito. E com isso eu acabei me envolvendo em amizades, em vários relacionamentos e me tornei muito dependente emocional das pessoas. Porque de certa forma eu queria provar para as pessoas que eu era uma pessoa boa. Mas lá no fundo eu era triste e todo momento aqueles maus pensamentos voltavam. Que eu era uma pessoa má, que para mim não tinha mais jeito. E assim foi. E o pior de tudo isso é que eu aceitava nos relacionamentos, nas amizades, as traições, agressões físicas, verbais. E eu achava que tudo era culpa minha. Uhum. Tudo era minha culpa. E o tempo foi passando. Até conheci o trabalho da igreja, participei de reunião, tudo isso, mas eu achava que era igreja que ia me curar. E não curou. E me afastei. Nesse meio tempo, fiquei 19 anos afastada e sempre nessa mesma direção. Até que eu me envolvi em um relacionamento. E essa pessoa, ela era usuária de droga. E, a princípio, eu comecei a usar a droga, nos finais de semana, nas festas, para agradar essa pessoa. O que não foi só o agrado, me tornou uma dependência. Mas aquilo ali, por um momento, aliviava aquela dor que eu sentia, aquele vazio, aquela tristeza. Até que tal ponto não era mais só de noite. Aquela dor era tão grande que não era só mais dentro de mim. Também se tornou para fora. Meu corpo sentia muita dor física. Nenhum remédio, nada dava certo. Só a droga. Então eu comecei a usar a droga de dia e de noite. Não me separei daquele relacionamento e acabei me isolando do mundo. Então era de dia e de noite. E as madrugadas igual um zumbi. Aonde eu não me afastei do mundo, de tudo. Não me alimentava mais, não cuidava mais nem da minha higiene pessoal. Virei um zumbi. E foi o meu fundo de poço. E aí eu lembro numa madrugada, eu chorei muito, porque eu não queria mais aquela vida, mas ao mesmo tempo nem eu acreditava mais em mim. Para mim não tinha mais jeito. E eu falei com Deus. Eu falei: Deus, será que tem chance para mim? Me dá uma chance, se tem. Só que eu quero realmente saber se o Senhor existe.
Ou então me mata de uma vez, que o diabo leva minha alma e acabou. Mas do jeito que tá, não dá mais para continuar. E eu lembro que no outro dia eu recebi uma mensagem de um pastor que eu nem conhecia, através de um ponto de ligação. Na hora eu fui ríspida com ele. Quem que é o senhor? De onde pegou meu telefone? Mas no mesmo momento eu lembrei da conversa que eu tive com Deus na madrugada. E ali eu vi o próprio Deus me dando a chance. Ah, bispo, eu não pensei 2 vezes. Isso foi no sábado. No domingo eu fui. Eu não olhei para nada, eu não olhei para ninguém. E eu fiz um voto com Deus, naquele mesmo dia. Que tudo que um dia eu fiz para as pessoas, para os relacionamentos, para os vícios, eu ia fazer para Deus. Que eu ia agarrar essa chance com todas as forças, sem olhar para nada e para ninguém. E ali foi muito rápido a minha entrega, a minha libertação da depressão. Eu fui curada da depressão, daquela tristeza. Perdoei todos que um dia falaram de mim. Os maus pensamentos sumiram. Me libertei das drogas, tudo isso. E graças a Deus, em pouco tempo, eu fui batizada com o Espírito Santo. E estou aqui hoje para glorificar o nome do Senhor Jesus. Vida mudada. Graças a Deus. Valeu a pena, né? Sim, senhor. Amém. Deus te abençoe. Bem forte para o Senhor Jesus. Quantas vezes você entrou em algum lugar e saiu pior? Só piorava a cada ressonância, você não tem mais cura. Entrou no hospital. Ela estava com uma bactéria muito grave, maligna. E saiu com um diagnóstico que destruiu sua Eu paz. perdi minha perna. Tumor no cérebro. Uma vez Entrou em um tratamento Ficou internado durante 3 meses. e saiu com o corpo marcado pela dor. o médico teve que retalhar todo o meu rosto. Uma infecção no cérebro. Entrou em uma sala de cirurgia Eu tive um tumor cerebral, e saiu com sequelas. carcinoma, para você assinar o óbito dela. Mas há uma entrada que não leva à dor, mas à cura. Há uma presença que não deixa marcas, mas milagres. Agora é a vez de Jesus entrar no templo, na sua vida, na sua história. Ele entrou na casa de Jairo e a morte saiu. Ele entrou na sinagoga e a opressão foi quebrada. Você está livre. Ele entrou na casa da sogra de Pedro e a febre sumiu. Quando Jesus entra, a sentença de morte é cancelada. Quando ele entra, o tempo de espera termina. Quando ele entra, o impossível se curva. Às 5 terças-feiras da entrada poderosa de Jesus. Prepare-se. Ele vai entrar e nada será como antes. Não é sobre onde você entrou, é sobre quem está prestes a entrar por você. Onde o Senhor Jesus entra, entra a paz, entra a cura, entra a saúde, entra a luz, porque Ele é Deus. Olha só o que está escrito. Porque eu sou o Senhor que te sara. Pense nessas palavras. Se Ele é o Senhor que nos sara, eu pergunto para você, o que é impossível para Ele fazer? O que é difícil, demasiadamente difícil para Ele fazer? Não há nada. Agora, é claro, você precisa permitir que Ele venha entrar na sua vida, através de um ato de fé, de uma atitude de fé, saindo daí de onde você está e vindo à casa do Pai, à casa de Deus hoje, buscar o que você precisa, o milagre que você não tem conseguido alcançar das formas que você tem tentado. Pastor Adriano, a cura é uma questão de fé. A Bíblia mostra exemplos de pessoas que saíram de casa doentes e quando viram Jesus, quando tocaram nas vestes de Jesus, quando tiveram contato com o Senhor Jesus, o milagre aconteceu. Saíram enfermas, mas voltaram curadas, porque Jesus entrou em suas vidas. Quando ele vê a fé, ele mostra o poder dele. É o que você precisa fazer. Hoje, terça-feira,
saindo de sua casa e chegando até este campo espiritual aqui em nossa Catedral da Fé, pois estaremos prontos para ajudar você às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e, em especial, às 19 horas. Você vai entrar por estas portas da nossa Catedral da Fé e esse Deus de milagres irá entrar na sua vida, transformando em testemunho o que hoje tem sido dor e sofrimento. Você tem aí a oportunidade de tomar posse daquilo que já foi conquistado por você na cruz. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Os horários estão aparecendo no seu televisor. Entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. E em todos os templos da Universal nós estamos vivendo esta fé. Você pode acessar através do nosso localizador, universal.org/localizar, o endereço mais perto da sua casa. Dê um passo de fé. Você não vai pagar absolutamente nada. Tudo que vai acontecer aqui na igreja é gratuito. Você não paga absolutamente nada. Se você está em São Paulo, você pode ir ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma igreja universal mais perto de você. Hoje, o dia da sua cura, o dia da sua saúde, o dia de você tomar posse do seu milagre. E não somos nós que estamos prometendo isso. Quem promete é o próprio Deus. Se você crer, tudo é possível ao que crê. E nós estamos também vivendo dias especiais nas quartas-feiras. Inclusive, nesta quarta-feira, estaremos tratando de um tema muito importante. Vamos falar das colunas do templo. Noite das colunas do templo de Deus. Ora, quem são essas colunas do templo de Deus? Nós vamos tratar desse tema. É mais uma promessa para o que vencer. E você quer vencer? Vencer os medos, as dúvidas, vencer o seu passado, seus traumas, vencer a depressão, vencer tudo aquilo que faz você se sentir pequeno diante dos seus problemas, inadequado, indigna da misericórdia de Deus, você também pode se tornar um vencedor. Acompanhe essa matéria e a gente já volta. Todos os dias, em algum momento, nos olhamos no espelho. O que vemos é o reflexo da nossa imagem. Mas será que essa imagem reflete como você realmente está? Se através do espelho fosse possível ver o seu interior, que imagem este espelho refletiria? Quando eu cheguei na igreja, eu tinha problemas com vícios. A minha vida sentimental ela era bem conturbada, né? Vinha de relacionamentos difíceis, com traição, com vários tipos de problemas, né? Eu era uma pessoa muito insegura também, isso atrapalhava também os relacionamentos, né? Também tinha problemas em casa, meu relacionamento com os meus pais, com os meus irmãos, era muito conturbado, né? Como cuidar do que reflete o seu interior? Como mudar o destino da sua alma? Como viver hoje uma vida em paz e plena? Milhares de pessoas encontram essas respostas através do estudo da Palavra de Deus. O reino dos céus pertence aos que andam na justiça. Não somos perfeitos. Não somos perfeitos, mas nós temos a obrigação, o dever de praticar a justiça, de fazer o que é certo. Não é ser santinho, é fazer o que é certo. A reunião ela é muito importante, né? Porque é a reunião que a gente vem para ouvir a palavra, né? Quando a gente ora, a gente está falando com Deus, e quando a gente vem na quarta-feira é Deus falando com a gente, né? A gente ouve a palavra, a gente ouve a pregação, e aquilo fortalece a gente. Deus fala com a gente e aquilo fortalece a gente para que a gente consiga, no dia a dia, vencer, né? Os nossos obstáculos, os nossos problemas. Uma noite de fortalecimento espiritual que garante discernimento e transformação por completo. O primeiro passo foi chegar até o altar e entregar tudo isso para Deus, né? Toda a minha vida ali, entregar os meus pensamentos, o que eu achava, porque a gente vem do mundo com muitos achismos, com certo orgulho, a gente acha que
que a gente sabe como resolver os problemas, mas quando a gente chega, a gente ouve a palavra, a gente se vê, né? A gente se percebe como a gente é e entrega isso para Deus, então Deus acaba fazendo a transformação na nossa vida, né? Então participei das correntes, principalmente de quarta-feira, e aí que está a importância da quarta-feira, né? Porque chegando na quarta-feira, ouvindo a palavra, eu pude perceber como eu estava, os problemas que eu tinha, tudo aquilo que eu fazia de errado. E ali eu fui até o altar, com um convite também que veio na quarta-feira, e entreguei isso nas mãos de Deus, né? Entreguei tudo o que eu achava, tudo que eu pensava que eu era, e Deus foi me transformando, foi me renovando, e isso foi mudando, né? Hoje eu estou muito bem, professor. Hoje, graças a Deus, eu sou bem casado, né? Estou casado há 15 anos, né? Então um problema sentimental, ele acabou. No primeiro dia que eu botei o pé na igreja, os vícios também acabaram, porque eu queria muito parar, mas eu não tinha força. Então quando eu cheguei, os vícios pararam também, os vícios cessaram, e o meu relacionamento com os meus familiares também se transformou. Eu passei a amar meu pai e a minha mãe, né? O meu relacionamento com eles ficou muito mais afetuoso, com os meus irmãos também. Hoje eu me dou muito bem com os meus irmãos, e Deus foi transformando tudo isso, né? Aprenda como ser forte, como cuidar da sua relação com Deus e vencer pensamentos e problemas que tendem a desanimá-lo. O Cristiano falou que se viu através do espelho da palavra de Deus. Isso aqui mudou ele por dentro, o transformou. Hoje, ele que era infeliz no amor, que tinha problemas na vida sentimental, está casado já há 15 anos. Mas a maior mudança que aconteceu nele foi no seu interior, através do Espírito Santo. E é o que vai acontecer nessa quarta-feira, porque nós vamos abrir a palavra de Deus, vamos meditar nesta palavra, onde fala que o que vencer será feito coluna no templo de Deus. O que significa isso? O que é ser coluna no templo de Deus? Vamos tratar deste tema, vamos abordar este tema nesta quarta-feira em todas as igrejas Universal. E eu gostaria de convidar você para estar conosco, você que está aqui em Florianópolis, em nossa catedral, em nosso templo maior, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Vamos juntos buscar, vamos juntos ouvir a palavra, vamos juntos nos fortalecer na força do poder de Deus. Entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. A reunião começa às 19h em ponto. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Durante o dia, os horários são às 7h10 da manhã, ao meio-dia e às 3h da tarde. Noite da coluna do templo de Deus. Você quer ser uma coluna do templo de Deus? Então, venha aprender com a palavra. Essa palavra tem poder para mudar a sua vida. Você já imaginou ser coluna no templo de Deus? E não estamos falando de coluna de pedras, como estamos acostumados a ver, mas alguém que nunca sairá da presença dele. Jesus prometeu: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. O que significa essa promessa e como alcançá-la? É o que você entenderá na continuação do estudo dos vencedores. Nesta quarta-feira, 13 de agosto, a noite das colunas do templo de Deus, com reuniões também durante o dia e em qualquer templo da Universal. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. Olha, vai ser imperdível. Aliás, essa série, onde estamos tratando dos vencedores, tem ajudado muitas pessoas. E certamente vai ajudar você também. Você que tem sido vencido pelo álcool, pelas drogas, pela depressão. Você tem sido vencido pela solidão, pelas crises de ansiedade. Você tem sido vencido pelos seus desejos desenfreados que têm levado você a sofrer tanto. Você quer parar de ser uma pessoa derrotada, vencida por tudo isso e se tornar um vencedor? Então, nesta quarta-feira,
esteja presente em uma de nossas igrejas universal do Reino de Deus. Você está em Florianópolis, participe conosco aqui no Templo Maior, Mauro Ramos, 1310, no centro, entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. Noite das colunas do Templo de Deus, noite dos vencedores. E nós estamos vivendo a semana de batismo. Acompanhe agora essa matéria. Eu vou voltar antes de orar por você, falando a respeito do batismo nas águas. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Essas palavras foram passadas pelo Senhor Jesus aos seus discípulos. Elas mostram a importância do batismo na vida dos seus seguidores e estabelecem uma das condições para alcançar a salvação da alma. O batismo tem que ser feito de arrependimento, ou seja, uma decisão de que não vai mais voltar a viver como vivia antes. Essa salvação é conquistada aqui, mas ela precisa ser mantida de forma diária. Todos os dias nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus, praticando os ensinamentos da palavra de Deus, a fim de que venhamos manter a nossa salvação. Por isso, a necessidade de receber o batismo com o Espírito Santo, que acontece logo após o batismo nas águas, o batismo de arrependimento. O batismo nas águas é o primeiro ato na vida do cristão. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, somos feitos novas criaturas, e essa nova condição depende de concordarmos em passar pelas águas batismais. Você vai ser testemunha para com todos os homens de tudo que você tem visto e ouvido. Então, o que você está esperando? Hã? Se levanta e se batize e se livre dos seus pecados. Agora. Acho que você precisa se alimentar primeiro. Sim, é só depois que eu me batizar. Onde você vai? Me batizar. Quando cremos de verdade, somos rápidos em fazer o que precisa ser feito. E Paulo creu. Não existe uma regra para se batizar. O que existe é uma decisão consciente em abandonar os velhos costumes para seguir uma vida nova, baseada nas Sagradas Escrituras. Cheguei na igreja com depressão, tentativa de suicídio, tinha tentado 2 vezes, me automutilava, tinha pensamentos de matar as pessoas, inclusive numa situação, numa briga com a minha irmã, eu cheguei a colocar uma faca no pescoço dela. E cheguei na igreja desse estado, dessa maneira, com vontade, não tinha mais perspectiva de vida, não tinha vontade mais de viver. E eu pensava constantemente 24 horas em acabar com a minha vida. A primeira vez que eu tentei, eu peguei uma camiseta, amarrei no meu pescoço, e na segunda vez para dar o nó, eu não consegui, uma voz veio, viu, você não presta nem para se matar. E eu acabei me sentindo a pior pessoa da face da terra, porque eu não tinha nem força para acabar com a minha vida. E aí aquele vazio só ia aumentando, onde eu comecei a me automutilar porque eu achava que a dor física aliviava a dor espiritual. E quando eu não tinha uma lâmina para me cortar, eu me mordia, puxava meus cabelos, batia minha cabeça na parede, só para tentar aliviar a dor que eu sentia dentro de mim. E aí, um dia eu recebi um convite para vir na Igreja Universal. Me batizei, recebi o Espírito Santo. E hoje eu não tenho mais vontade de morrer. Não tenho mais vontade de matar ninguém. Aquele vazio acabou, aqueles pensamentos de suicídio acabaram. Não tenho mais depressão, não tenho mais vontade de me cortar. Hoje eu tenho vontade de viver. Por isso, a Universal está promovendo a Semana do Batismo.
Todos os templos estão disponíveis para você poder tomar a decisão mais importante de sua vida e garantir um lugar no reino de Deus. Semana de batismo que vai até este domingo, 17 de agosto, em todos os templos da Universal, em todos os horários, inclusive nos intervalos da reunião. Você não precisa ser da Igreja Universal, não interessa a sua denominação, sua religião. Olha só o que diz o texto sagrado. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essas são as palavras do Senhor Jesus para você. Quando Ele enviou os seus discípulos, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. É o que nós estamos falando aqui agora, fazendo aqui agora. Estamos pregando para você. A palavra está chegando a você. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão através do Senhor Jesus? Se você diz eu creio, então você precisa se arrepender da forma com que você vinha vivendo a sua vida, se arrepender dos seus pecados e ser batizado para que você seja salvo. Se você quiser, ainda hoje você pode ser batizado. Quando você chegar na igreja, é só você falar, eu vim para me batizar. E nós estamos de plantão batizando a todos. Aqui, na nossa catedral, em nosso templo maior e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E vamos nesta semana até domingo, 17 de agosto. Agora é momento de oração. O Bispo Sérgio Mota vai orar por todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, seja feita a tua vontade, como diz a tua palavra, assim na terra como nos céus. Então, meu Deus, que a tua vontade, que nós cremos que é salvar, é libertar. Tu disseste, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados. Então, meu Deus, livra essa pessoa agora que está cansada de sofrer, sobrecarregada. Estenda, meu Deus, as tuas mãos poderosas para trazer a cura àqueles que estão hospitalizados. Eu determino na autoridade, no poder que há em nome de Jesus Cristo, a libertação de todos os lares, famílias que nos ouvem, que nos assistem neste momento, mães, esposas, maridos, sejam livres de toda a opressão, de toda a enfermidade, de toda a maldição, em nome de Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Nós estaremos orando e pedindo a Deus pela sua vida em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, Bispo Sérgio, Deus abençoe o senhor também, Deus abençoe você que acompanhou essa programação. Agora, tudo depende de um passo de fé. Tanto hoje, terça-feira, o Dia da Saúde, e nesta quarta-feira nós estaremos tratando das colunas do templo de Deus. Como você pode ser uma dessas colunas e vencer tudo aquilo que tem dominado você, que tem colocado você para baixo, que tem feito você sofrer. E neste domingo, 17 de agosto, a grande concentração de fé e milagres, às 9h30 da manhã, onde realizamos as 7 orações que vão da sua saúde à sua vida espiritual. Já vai se preparando, porque algo muito especial vem aí nesse domingo para você e toda a sua família, toda a sua casa, nesta semana de batismo. Eu quero encerrar a nossa participação lembrando você de que nesta sexta-feira, dia 15, estaremos lançando exclusivamente na plataforma univervideo.com A Vida de Jó, uma série que trata da vida deste homem que enfrentou uma grande tribulação, mas venceu pela fé. Tá certo? Que Deus te abençoe e até lá. De onde você vem? Eu vim de rodear a terra